Aí, agora deu certo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje com o assunto. Boa noite, Cecília. Boa noite, Lígia. Boa noite, Marília. Boa noite, Lucas. Bem-vindos ao canal do Masa. Boa noite, Harrison. Boa noite, Thaís. Hoje nós preparamos um tema muito especial. Boa noite, Hernandes. Boa noite. Bem-vindos ao nosso webinário, como a gente vem fazendo nas últimas semanas. Boa noite, Matheus. Boa noite, Catarina. Boa noite. Eu sou a professora Liliane. Boa noite, Gustavo. Boa noite, professor Helder. Já eu chamo aqui. Então, bem-vindos, ao nosso webinário de hoje, que trazemos um tema assim, de extrema relevância para a nossa região, para todo o Brasil e todo o mundo, que é falar sobre o câncer de boca. Não é? Então, segundo algumas estimativas, o câncer de boca tem aí a gravidade, vai afetar muitas pessoas. E para falar desse tema, nós teremos aqui um grande amigo, um grande professor, que pesquisa na área da Universidade Federal do Pará. Vamos aguardando mais algumas pessoas chegarem aqui na nossa live. E já, boa noite, Bruna, boa noite, Mayara. E a gente já vai inserir a nossa conversa. O que eu quero falar aqui, antes da gente já chamar o nosso convidado, é dizer que o nosso canal do Masa está com todas as nossas gravações, nossas lives, as nossas entrevistas anteriores. Então, se você não conseguiu ver os outros dias, não deu tempo, então fica gravada tanto aqui no Instagram quanto no canal também no YouTube. Então, siga as nossas redes sociais e também, caso vocês tenham interesse, podem passar para nós algum outro tema, para a gente trabalhar e convidar os nossos pesquisadores, os nossos colaboradores. Então, vamos chamar o nosso convidado de hoje, professor Helder, professor da UFPA. Vamos aguardar ele aceitar o nosso convite. Ele é doutor em patologia. E o nosso convidado. Boa noite, professor. Boa noite, Liliane, boa noite a todos. Bem-vindo ao Quero agradecer o convite. Ao nosso portal. Que bom, estamos muito felizes de poder recebê-lo aqui, Como falei, estava introduzindo a questão da perspectiva do tema, Então, a importância de trazer aqui no espaço do nosso laboratório, a gente tem trazido temas relevantes da saúde coletiva e de todos os agravos que acometem a população. E hoje chegou o dia para representar e para discutir, nada melhor do que a sua presença. Então, muito obrigada, professor, para a gente conversar sobre o câncer de boca. Então, aí a gente já começa fazendo esse panorama, essa pergunta, sobre a distribuição dos casos de câncer no Brasil e o impacto da Covid. Como que o senhor tem visto e acompanhado essa situação? Bom, eu tive acesso à questão de alguns dias atrás, eu até já havia comentado contigo, de um relatório que é da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, onde ele descreve nesse relatório o cenário assistencial epidemiológico do câncer de lábio e de cavidade oral no Brasil. E ele demora para ser montado, em razão de ele ter que coletar os dados de várias regiões do Brasil. Então, o que ele disponibilizou foram dados referentes a 2018. 2019 deve sair, então, para o ano que vem. Ele fala que no triênio, agora de 2020 a 2022, são esperados 15.190 casos de câncer de lábio e boca em cada ano. Então é um número expressivo. Sim. Ele fala também que cerca de quase 6.500 óbitos vão haver nesse triênio, por conta do câncer é mais de boca, porque o de lábio não mata tanto, o de lábio tem um bom prognóstico. E esses 6.500 casos de óbitos que vão haver no período de 2020 a 2022
representam cerca de 50% das mortes por câncer na região de cabeça e pescoço. Muito mais homens, né, na faixa etária de 60 e 79 anos, ou seja, pacientes idosos vão ser afetados, né? E ele me traz uns dados interessantes que eu vou repassar para vocês. Quando a gente pensa onde serão diagnosticados na rede pública, né, no Sistema Único de Saúde, essas lesões, é interessante que nós registremos aqui a importância dos centros de especialidade odontológica. Porque, apesar de o exame anatomopatológico não ser feito nos centros de especialidade odontológica, as biópsias, cerca de mais de 60%, entre 60% e 65% das biópsias dessas lesões são feitas no centro de especialidade odontológica. E a gente percebe que há um caminho nisso, né? E é levado ao centro de especialidade odontológica, mas a gente vê que os mesmos 60 e poucos por cento, 61%, 62% dos diagnósticos são feitos em hospitais especializados. Ou seja, não a necessidade de um laboratório para que as lâminas sejam processadas e um patologista para poder dar os laudos. Sim. As reações imunohistoquímicas, embora mais de 90% das lesões malignas de boca e lábios sejam carcinomas espinocelulares, que na grande maioria das vezes não precisa de imunohistoquímica, a morfologia por si só faz o diagnóstico, algumas lesões menos comuns precisam de exame imunohistoquímico. E nesse sentido a gente viu que também há necessidade que esses exames imunohistoquímicos, para que serve o exame imunohistoquímico? Para subtipar o câncer, né? A neoplasia maligna, para dizer de que diferenciação ela tem, se é diferenciação muscular, um rabdomiossarcoma, ou linfocítica, um linfoma, etc. E essas imunohistoquímicas também são feitas nos hospitais especializados. Agora, algo interessante também é que esse relatório ele fala de quanto tempo tem a espera do diagnóstico até o início do tratamento, né? E ele diz o seguinte, que 45% dos pacientes demora mais de 60 dias, mais de 2 meses para começar o tratamento. Considerando o fluxo como centro de especialidade, ou não? Não, do diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, ele é encaminhado para um hospital de referência para ser tratado, né? Ou para um NACOM, para ele ser tratado. Aí, esse tempo do diagnóstico até o início do tratamento, 45% dos casos demora mais de 60 dias. E aí a segunda vem 25% dos casos até 30 dias. Mas o que a gente diz? Que quando ele é diagnosticado, para quando ele começa a ser tratado, até o estadiamento pode haver uma alteração. Né? Porque existem a possibilidade, né, de ele piorar durante a espera para começar a tratar. Isso é algo que também tem que ser bem conversado. Um outro dado importante que esse relatório fala, e eu estou apenas lendo para vocês, é que a principal causa de internação dessas lesões é orofaringe, língua e soalho de boca. Né? A língua, nós fizemos um levantamento agora, é o sítio que mais conduz a óbito. Né? Então, é uma neoplasia, a de boca, que no nosso estado, por exemplo, representa a 6ª, 7ª mais comum em homens. Ou seja, ela está entre as 10 mais comuns. Né? E a pergunta, agora respondendo a sua pergunta, qual é o impacto dessa pandemia no diagnóstico das lesões de boca? Para fazer esse pensamento, dar essa resposta, eu fiz uma comparação do número de casos do ano passado, né, com o número que não tinha pandemia, com o primeiro semestre. Ano passado, no nosso serviço, foram diagnosticados 87 lesões malignas. Por uma razão que eu não consegui entender, a grande maioria no segundo semestre. Só 33 no primeiro, né, e os outros todos foram no segundo semestre. Então, no primeiro semestre de 2019, foram 33 casos diagnosticados. Neste semestre, que já se está se findando aí, ou já se findou,
com a pandemia, nós temos 22 casos. Então, se nós formos fazer um comparativo, um terço dos casos diminuiu em razão da pandemia. Algo também interessante é que o número de cidades de onde vêm esses pacientes para fazer o diagnóstico conosco, em média, varia entre 13 a 15 cidades do interior. Com Belém, obviamente, pela própria quantidade da população sendo a principal cidade, mas outras cidades do entorno e um pouquinho mais longe do interior também mandam casos para nós. E este semestre, agora, nós tivemos apenas 6 cidades diferentes da de Belém. Então, há uma queda também dos municípios que nos mandam pacientes. O que a gente pode traduzir com essa informação é que os prefeitos, ou eles tiveram uma contenção, né, dos pacientes nos seus municípios, não enviaram os pacientes, porque o que nós percebíamos é que havia a cada ano um aumento do diagnóstico de lesões precoces. E essas lesões precoces devem estar, né, armazenadas, vamos dizer armazenadas assim, no município. Né? E já as lesões, obviamente, de maior tamanho, de maior estadiamento, com algum comprometimento já importante, que já estão chegando no serviço. Um outro dado importante também é o acompanhamento que nós temos de lesões com a capacidade de transformar em lesões malignas, que a gente chama de lesões potencialmente malignas. Nós temos mais ou menos uns 60 a 70 pacientes em acompanhamento, né, de lesões que você faz a biópsia, ela recidiva, e você tem que acompanhar, esses pacientes com essas lesões potencialmente malignas diminuiu em 60% a vinda deles para fazer o controle. Então, o que a gente pode esperar também com isso é que alguns desses pacientes já venham com essas lesões em alguma transformação ou com uma característica que diga que ele já esteja transformando. Exatamente, professor, que é isso que a gente tem estudado, né, de como que o impacto, principalmente o câncer, as outras patologias, até teve a gente vai ter ainda na segunda-feira para falar do sarampo, não é? Então, outros agravos que estão acontecendo. E se a gente pensar no Covid, nas situações assim, que é claro que envolve todas as questões de isolamento e de proteção, não é? Mas já tem estudos mostrando que tem aumentado o consumo de álcool nas casas, não é? Então a pessoa ficou mais em casa, ela está consumindo mais álcool, está consumindo mais o cigarro e outras drogas. E aí aqui, como a gente tem um público que escuta a gente, que a maioria é aluno de pós-graduação, de residência, mas também tem outras pessoas, né, que a intenção de deixar dentro da live, de deixar aberto, para que quanto mais pessoas vejam as informações e a relevância do que a gente está discutindo aqui, né? Então, esses dados que já mostrou, mas aí fala dessa importância também. Tem um dado interessante que eu acho que vale a pena registrar. Nós fizemos um levantamento de acho que 150 casos, posso estar errado, mas 140 a 150 casos de lesões acompanhadas, dessas com maior potencial de transformação. E o que a gente percebeu que houve um índice de transformação de 12% das lesões acompanhadas. Essas lesões que foram acompanhadas, elas foram mais prevalentes em mulheres com uma faixa etária mais jovem e que não fumavam, né? Agora, essa é uma colocação interessante. O cigarro ele tem uma relação bem estabelecida já com o carcinoma espinocelular, né? Então, qual seria a relação do cigarro com a lesão pré-maligna, ou potencialmente maligna, que seria o nome mais correto? Ele também é um forte agente. O que a gente percebe no nosso levantamento e o que a literatura diz é que o cigarro, nessas lesões potencialmente malignas, ela pode ser um iniciador, mas ele não tem a capacidade de induzir a transformação, né, na lesão potencialmente maligna, não no carcinoma. Sim. Porque nem todo carcinoma vem de uma lesão potencialmente maligna. Então, o que a gente pensa? Que as pessoas que têm a lesão potencialmente maligna, que não fumam, aparentemente poderiam estar achando que estariam mais seguras. Mas não.
Isso é uma informação que as pessoas não podem guardar como a verdade absoluta. Na verdade, elas têm um risco maior. Então, qual seria a causa, isso falando para o público que está nos assistindo, qual seria a causa da transformação maligna numa mulher que não fuma? Por que a mulher que não fumante tem um risco de transformação maligna dessas lesões em relação à mulher fumante? A resposta é muito simples. A mulher que fuma, ela tem no tabaco, nos componentes do tabaco, um iniciador do processo, mas não o promotor da transformação. Já aquela que não fuma, ela não precisa do tabaco, ela já tem um dano genético adquirido, né, por razões que podem ser várias, que não foi essa alteração genética vinda do tabaco. Né? Ou seja, ela já vem com um problema que ela adquiriu, não nasceu, adquiriu durante a vida, que não precisa do tabaco. Então, essa alteração que vem independente do tabaco, também tem a capacidade de transformar mais ou transformar, e o tabaco não tem. Então, esses pacientes, a gente observa que tem um índice de transformação aí por volta dos 3 a 5 anos, né? E o que é importante a gente ver também, como é que se faz o controle desses pacientes, né? A gente diz o seguinte, quando nós fizermos a biópsia, nós olharmos a lâmina e nós vimos que apenas há um aumento da espessura do epitélio, mas nenhum tipo de alteração histológica importante, você pode chamar esse paciente a cada 6 meses. Mas a partir do momento em que você vê no cortes histológicos lá, alguma atipia que já mostre que já está caminhando para alguma transformação, né, esse caso, há necessidade que você veja o paciente a cada 3 meses. O controle mais regular. O controle mais próximo. E a pergunta também que é muito feita é a seguinte, por quanto tempo se faz o controle? Se há uma transformação de 3 a 5 anos, né, então seria até 5 anos, não, o controle vai ser para a vida inteira. Porque há casos que transformam com 15, com 20. À medida que passa dos 5, diminui, mas não elimina a possibilidade. Então, no momento de pandemia, você observa que esses pacientes estão com os controles deles comprometidos. Né? Ou seja, não está se fazendo nenhum controle daquelas que estavam com lesões mais agressivas e nem aqueles que estavam com lesões apenas com aumento da espessura do epitélio. Então, aí com isso já gera uma hipótese, né? Já gera uma hipótese de que eles vão agravar. De que eles vão agravar. Teoricamente, há essa possibilidade que eles vão agravar. Até porque, quando você explica para o paciente de como acontece essa transformação, o porquê de ele ter que voltar e etc., é muito difícil você chegar num paciente que é mais humilde. Né? E a outra coisa é que ele vai pesar. Eu vou fazer um controle de algo que não me dói, que não sangra, que aparentemente está muito pequeno, ou eu vou me arriscar a pegar uma condução, ir para a cidade e me arriscar a ser infectado, né, pela Covid. Então é algo que se pesa bastante em relação a isso. Mas as lesões que precisam de controle, as lesões malignas de boca e essas com capacidade de transformar, podem levar a uma morbidade, a um sofrimento muito grande nesses pacientes. Né? Então, a gente vê muitos casos lá no hospital de osteoradionecrose, de sequelas fisiológicas, de remoção de parte da mandíbula e etc. E alguns pacientes e algumas pessoas precisam saber também que a consequência da radioterapia, que é o melhor coadjuvante, né, depois da cirurgia, que ela é o que dá melhor resultados na sobrevida, no prognóstico, associado à cirurgia, à radioterapia. A radioterapia deixa sequelas terríveis no paciente. Né, a diminuição da salivação, a falta de sentir alterações de sabor, em razão da diminuição da salivação. E uma propensão maior à cárie de radiação, osteoradionecrose, toda uma consequência que pode ter. O que fazer? Né? Essa é uma colocação também que a gente tem que pensar. Né?
Nós tentamos tentamos contactar esses pacientes que já estão em controle, né, dizer para que eles possam vir em horários específicos, se tiverem em algum grupo de risco, não juntar muitos pacientes no mesmo período, mas existe o problema daqueles que ainda não chegaram até nós, né? E existe também um receio da maioria dos coordenadores de saúde bucal dos municípios que o serviço tenha sido parado. Então, e é importante a gente falar, a gente exatamente, dizer essa é uma das grandes importâncias, que está funcionando, né, que não parou. Funcionando. Dentro então, das medidas de biossegurança, exato, né, e controle, e que a gente precisa de fazer. Então, assim, fale mesmo, professor, de como está sendo planejado esse controle mesmo durante a pandemia, né? Porque, a princípio, quando veio em março, logo em março, até o Conselho Federal se posicionando, não, vamos atender somente urgência. Então, das atividades que ficaram atribuídas para o dentista, isso realmente mexeu, né? Nós não estávamos, nem o sistema estava preparado para atender a Covid e como que ela poderia afetar. Então, diante dessa malignidade que fala, né, tem que falar, olha, estamos funcionando dentro do controle. Eu recebo muitos WhatsApps e os meninos lá da residência, ligações, perguntando quando vai voltar. Na verdade, nunca parou, né? Então, porque ele já tem um paciente lá e o paciente está grave e a família pressionando, etc. Então, na verdade, nunca parou. Esse quadro de hoje, para nós, não para você, para mim, que sou mais antigo, eu lembro que parece o caso da AIDS na década de 80. Né? A AIDS veio para cá em 81, ela começou em 81, acho que ela chegou aqui no Brasil em 85, 86, salvo engano meu. E aí, ninguém sabia ainda muito da AIDS. Nas faculdades, na década de início de 80 e 70, não se usava luva para fazer extrações. Né? Então, se começou a usar luva e colocar máscara por conta da AIDS. Né? E eu esqueci, tinha hepatite e outras doenças também infecciosas. Como se não existisse, né? Como se não existisse, né? A mesma coisa da Covid, né? Você tem que fazer a proteção porque existe uma série de outros vírus que podem ser transmitidos pelo aerossol, como, né? Ou seja, você vê EBV, o Epstein-Barr, o principal reservatório dele é a boca. O vírus da herpes, que muita gente diz, o vírus da herpes, eu olho para um paciente e vejo que ele não está com lesão, então ele não está transmitindo. As maiores transmissões são dos pacientes que não têm sintomas. Ou seja, há um derramamento do vírus, mesmo na saliva, na boca do paciente, mesmo em pacientes que estão assintomáticos. Verdade, então, que associa somente com lesão. Com a lesão, né? Exato. Lesão, então, a gente vê muitos casos de pacientes que chegam com herpes secundária, recidivante, em volta do lábio, por exemplo, e aí diz, mas eu não tive a lesão primária. Muitos deles, a maioria é assintomática, esquecem isso. Então, a Covid, ela veio como a AIDS na época lá, para reforçar que a gente precisa tomar cuidado, mas que a gente não pode abandonar os pacientes. Né? Ou seja, o cuidado que a gente tem que ter de colocar uma face shield, por exemplo, ele já deveria ser por decorrência de outros vírus que podem ser transmitidos pelo aerossol. Né? Mas agora, o que chegou de novo? Né? O face shield, porque a touca, a máscara, a luva, o jaleco e tal, já era algo que já era protocolo, né? Protocolo nosso da odontologia. Talvez não muitos em parte da área de outros profissionais de saúde, mas muito nosso, né? Então, dizer que a gente aprendeu com o tempo a fazer essa biossegurança, saber como ela se comporta, há umas pequenas variações, né, que em relação ao vírus da pandemia, mas de via de regra a gente já vem se cuidando, já vem tomando as precauções para evitar outras infecções, e aí o vírus do Covid também entra no meio, e a gente não pode parar o atendimento por conta disso. Eu digo especialmente nas lesões malignas, porque se tudo der certo, talvez quem esteja nos assistindo não saiba desse dado, se tudo der certo, o que é certo? Um tratamento precoce, um diagnóstico em lesão precoce, um tratamento rápido,
Se tudo der certo, a chance de sobrevida do paciente é de 50% só. Quer dizer, Era se uma das tudo tiver perguntas certo. aqui, exatamente. Professor, o câncer de boca mata, né? Qual a letalidade do câncer de boca mesmo? Que algumas Isso é pessoas já uma. mandaram algumas perguntas, né? Da chance É, de mortalidade. nós fizemos em 2009 o primeiro levantamento que não se tinha aqui em Belém, quanto era a sobrevida dos pacientes. Bom, nós vimos o seguinte, que a sobrevida dos pacientes em 5 anos, após o início do tratamento, não chegava no nosso estado em 30%, era 27,68%, ou seja, muito baixo. E aí nós vimos que existia uma diferença aí de 20%, porque no mundo inteiro a sobrevida chega a 55%, 50%, 56%. Mas nós estávamos muito longe dos 50%, nós estávamos antes dos Quase 30%. metade. É. E aí nós fomos atrás de saber o porquê que esses pacientes estavam morrendo. E aí nós vimos que o diagnóstico estava sendo feito em momentos tardios. Então, com a abertura do serviço lá no hospital, nós fizemos um levantamento agora, a sobrevida está em 51%. Ou seja, nós estamos realmente com uma diminuição dos casos com estadiamento adiantado, de tamanho de tumor menores, e nós chegamos hoje na faixa etária que está, na faixa de letalidade, vamos dizer assim, que é a praticada ou vista no mundo inteiro. No mundo. Então significa dizer que não há como melhorar este inaceitável índice de letalidade do carcinoma. Bom, vários estudos, e o nosso também daqui mostrou, que a melhor forma de você melhorar o prognóstico é a cirurgia. Uma cirurgia bem feita, ela tem um resultado melhor do que uma quimio e rádio, por exemplo. Então, para que você possa tornar esse paciente operável, né, você precisa que ele tenha um tamanho menor. Né? Ele não pode ficar inoperável, um tamanho que só possa fazer rádio e químio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa aumentar o número de cirurgiões de cabeça e pescoço que possam ter acesso. Nós temos muito poucos cirurgiões de cabeça e pescoço na nossa... A questão de recursos humanos qualificados aqui no estado, não é? Exatamente. E não há residências, por exemplo, dessa área aqui no estado. E isso é uma barreira para que a gente possa fazer um maior número de cirurgias desses pacientes. Né? Mas mesmo assim, a chance é pequena. Ou seja, é uma lesão de alta recidiva, de alta letalidade. O câncer de boca, ele tem uma inexplicável ainda comportamento. Como ele apresenta várias mutações, e essas mutações são adquiridas a cada 12, 14 anos, então a quimioterapia fica muito difícil. Por exemplo, quando você pega uma determinada proteína envolvida na proliferação celular e você joga ela num carcinoma, você vê áreas que marcam essa proteína, áreas que não marcam. Significa dizer o seguinte, que a proteína está ativa lá, funcionando em algumas áreas, em outras áreas ela não está. Então, se você pegar um agente quimioterápico que pega essa proteína, ele vai atingir uma parte, mas a outra não. É diferente, por exemplo, num caso de linfoma, né? Eles têm um padrão mais homogêneo de comportamento. Não que o linfoma não seja agressivo, mas ele tem uma resposta químio melhor do que um carcinoma espinocelular de boca. É difícil a gente programar, mesmo numa lesão, às vezes pequena, se esse paciente vai evoluir como nós gostaríamos que evoluísse. Né? Em razão de mesmo uma lesão pequena poder ter uma capacidade de recidiva e de letalidade também importante. Ou seja, não é só a lesão ser pequena que vai assegurar que o tratamento vai ser eficaz. Uma lesão pequena, ela pode trazer também um grau de letalidade, ou seja, ir recidivando, etc. O que a gente vê é que a lesão pequena, ela tem menos chance de acontecer isso do que uma lesão maior, porque você pode atingir margens melhores, etc. Mas mesmo a lesão pequena não é indicativo de que a cura
vai estar próxima. Essa é a leitura que a gente tem hoje desse carcinoma, dessa lesão. Entendo. Né? Professor, e aí tem uma outra questão aqui que a gente cabe, né, e queria ouvir o senhor em relação a essa formação e ao diagnóstico precoce, como citou no começo da nossa fala, a importância do centro de especialidades odontológicas, do dentista que está lá na atenção à saúde da família. Então, nós, enquanto professores, né, formadores de, de cirurgiões dentistas, e também pensar nessa questão exatamente disso. O paciente agora, ainda mais com a Covid, ele pensa, ele até, será que eu vou lá fazer o controle? Não vou, não é? Então, tem essas questões do medo, da ansiedade de ir, mas também falar um pouco dessa formação, dessa detecção precoce. Então, como que a gente poderia pensar ferramentas de estimular que esse diagnóstico chegasse quanto mais precocemente, né, no serviço especializado? Há muito tempo atrás eu vi um professor dizer algo que na época foi motivo de chacota. Mas hoje eu entendo perfeitamente o que ele quis, a mensagem que ele quis passar. Ele disse assim, se tivesse um caso de carcinoma de pequeno, né, em alguma clínica da faculdade, todas as aulas tinham que parar e todos os alunos teriam que descer para a clínica para ver a lesão. Né? E aí, como é que vai parar todas as aulas por causa de uma lesão? Né? Aquilo ali pareceu algo absurdo que ele estava falando. Mas hoje a gente percebe que muitos saem da faculdade sem ter visto ou sem ter vivenciado o diagnóstico de uma lesão maligna, de um carcinoma. Nunca vi um carcinoma nem no estágio avançado, nem no estágio precoce. Existe um dizer que é bastante interessante, eu falo muito isso em sala de aula, que diz o seguinte, a beleza da vida, uma beleza do diagnóstico, seja em qualquer área, é você identificar o problema quando ele é pequeno. Porque um grande problema é fácil você de longe ver, tanto na vida, né, quanto no diagnóstico. Mas a beleza está você ver um pequeno problema e dizer assim, esse é um pequeno problema, mas é um problema importante. Ou seja, quando é que eu devo suspeitar? Né? Quando é que eu devo imaginar que aquilo que é aparentemente muito pequeno já seja um grande problema? Né? Então a gente tem uma regra geral que é a seguinte, 14 dias. Né? Isso é como regra geral. Se você tiver alguma lesão em boca, que em 14 dias, obviamente você tirando, se fosse, por exemplo, lesão traumática, você tirando o trauma, se em 14 dias a lesão não tiver cicatrizada, ela merece ser investigada. Então, se eu estou pegando um paciente, uma pergunta importantíssima que nós temos que fazer é quanto tempo tem? Qual é a evolução? A evolução é exatamente isso. Quando começou? Alguns pacientes dizem assim, não, eu não sei. Não, mas quando você tomou ciência que você tinha quando é que você lesão? percebeu? Né? Aí tu vai dizer, olha, mas eu não percebi. Quem percebeu foi o meu dentista, quem percebeu foi o meu marido. Aí, então quando foi percebido? Do tempo que foi percebido para o tempo de quando o paciente está lá, isso é um dado importantíssimo. Se o paciente diz assim, olha, isso já tem um mês, tem que ser investigado. Né? Se a pessoa o cirurgião dentista que estiver avaliando esse paciente, se ele tiver dificuldade de saber o que é, ele não pode pensar assim, não, está muito pequeno, vamos ver, deixa como está para ver como fica. Né? Porque o mês já era para ter perfeitamente estar cicatrizado. Alguém pode dizer o seguinte, está caminhando para a cicatrização. Né? Então eu tenho uma lesão, eu digo assim, essa lesão ela tem um mês, mas olha, eu acho que ela está cicatrizando, porque ela estava maior. Esse eu acho que ela está cicatrizando também não cabe. Em um mês ela tem que estar cicatrizada. O que pode ter acontecido? Ter um componente inflamatório associado que diminuiu e a lesão diminuiu. Mas a alteração genética pode ter acontecido e a lesão não vai evoluir. Não vai regredir. Né? Então tem que ser investigado. Né? A mesma coisa que se eu observar uma lesão escura no palato,
né, a chance de ser um melanoma, que é uma lesão extremamente agressiva, é muito pequena. Mas ela tem que ser investigada, se estiver no palato, por alguém que tenha uma experiência. Por quê? Porque a grande maioria dos melanomas acontece no palato ou na gengiva da maxila. Então, se eu observar uma lesão escura, pequena, né, e eu não tiver a condição de analisar aquilo como se é benigno, se não é, o que é, né, independente, aí eu digo, da evolução, nesse caso da lesão enegrecida no palato, eu tenho que pedir a avaliação de alguém. Olha, vai ver o que é. Né? Dos casos das lesões intraósseas, hoje coincidentemente, eu vi uma paciente que ela sentiu um aumento de volume, palavras dela, na mandíbula do lado direito, e ela disse assim, eu disse, quando foi que isso começou? Ela disse, em janeiro, antes da pandemia. Aí eu disse, e nesse tempo? Bom, nesse tempo eu fui... um lapso grande. Eu estive em vários profissionais, né? Esses profissionais viram que a alteração não era importante, não era grande. Bom, mas eles compararam um lado com o outro, aí dizem, não compararam. Eles viram que aqui estava aumentado, mas do outro lado não estava. Então, às vezes, no exame de imagem, eu não sou radiologista, mas você consegue perceber o que está alterado comparando os lados, né? Sim. Dificilmente você vai ter um aumento de volume fisiológico ou sem importância de um lado só. Então você tem que investigar, pedir um exame de imagem, porque é dentro do osso. E a lesão aí já é até era uma muito das grande. perguntas aqui, né? Como que é essa investigação, professor? Como se dá essa investigação do câncer? A primeira pergunta que deve ser respondida é o seguinte, é o tempo de evolução da lesão. A segunda é como é que ele aparece. Boa parte delas podem aparecer como lesões brancas ou avermelhadas. As avermelhadas, elas são piores, né, em relação à taxa de transformação. As brancas, aquelas que não destacam, né, que você passa ou uma espátula de madeira, ela não destaca. Né? As lesões brancas, em geral, essas lesões brancas e vermelhas, elas podem ser localizadas em uma área. Em que áreas? Borda lateral de língua, assoalho de boca e na união entre o palato duro e o palato mole. São as principais localizações. Eu posso ter lesões brancas em vários locais e isso ser uma lesão perigosa? Pode. Existe uma lesão que tem uma taxa de transformação de 60% a 70%, uma taxa de recidiva de 60% a 70% e uma taxa de transformação maligna de 50%. Chama leucoplasia verrucosa proliferativa. O que é a leucoplasia verrucosa proliferativa? São lesões que se disseminam pela boca em mais de um sítio, em mais de um local, contínuos ou não, e a tendência delas é que elas fiquem com um aspecto verrucoso, né? Um aspecto de digitiforme. Essas lesões você pode tirar, pode cortar com margem de segurança, a recidiva é o esperado, é o normal. Né? Então essa é uma lesão que precisa ser acompanhada muito de próximo, muito de perto. Outras, úlceras que não cicatrizam, de bordas endurecidas. Por que de bordas endurecidas? Porque quando a lesão maligna ela acontece, é o epitélio aprofundando-se dentro do tecido conjuntivo. E ele se aprofunda na direção das margens. Como ele aprofunda em direção às margens, ele aumenta o número de células em cima da margem, do epitélio, e quando você aperta, pelo número de células aumentada que ele migrou para cá, vai estar endurecida a borda da úlcera. Então essas ulcerações que estão de bordas endurecidas também são... aí pergunta, dói? Merece cuidado. Dói. A dor é um elemento importante? A maioria das vezes não. Por quê? Porque quando você tem uma lesão maligna proliferando, você tem uma concorrência da nutrição vascular entre a célula epitelial e a terminação nervosa livre que está lá no tecido. A terminação nervosa livre, ela degenera, necrosa muito mais
facilmente do que uma célula epitelial neoplásica. Então, a tendência é que você não sinta não tenha dor. Não E tenha aí, dor. pela Né? dor, às vezes, o paciente Ele não vai procuraria. procurar. Né? Exatamente. Isso, como não dói, eu não vou procurar. Não Como vai, não não vai dói, não deve procurar. ser nada grave. E como não E aí dói, fica... é semelhante a um linfonodo. Onde você palpa um linfonodo na cadeia cervical, né, na pré-auricular, ou qualquer outra cadeia, ou na virilha, se você pegar um linfonodo que é móvel e dolorido, ele parece ser muito mais inflamatório. Você pega um linfonodo que não é dolorido e que é fixo, esse aí é preocupante. Esse é o que pode ser uma metástase ou algo que esteja acontecendo nesse paciente. Né? Então, essas perguntas fazem com que a gente pense que se tentou há um tempo fazer como se faz na mama, um autoexame no paciente. Né? Então, a mama, você levanta o braço, você apalpa e vê algum caroço. Tem um caroço, vai procurar o que é. No caso da boca, o paciente teria que ter muitas informações, porque ele não vem de uma forma só. Ela pode vir com uma placa branca, uma mácula vermelha, ele pode vir com uma ulceração de bordas elevadas, ele pode vir exofítico, crescendo, é esse aí, então fica mais fácil. De várias alterações, né? Ele pode aparecer. Tá muito bom e gostoso ouvir o senhor, mas eu vou fazer, a gente tem ainda algumas perguntas aqui pelo nosso tempo. É que eu falo demais mesmo, pode cortar isso. Sim, mas com certeza, eu acho que a gente vai ter que fazer a fase 2, porque tem as outras perguntas. A Isabela pergunta o seguinte: quais os agravos de saúde bucal que estão surgindo ou podem surgir, na visão do senhor, após a pandemia do Covid? Olha, no caso especificamente da estomatopatologia, eu acredito que vão aparecer lesões malignas em estágios mais avançados, né? Ou seja, de tamanhos maiores, com metástases presentes no momento do diagnóstico. Porque você imagina o seguinte, é um dado também muito importante. Acredita-se que em 2021, 2022, as lesões malignas de boca, na região anterior de boca, ou seja, sem ser orofaringe, base de língua, elas vão ser substituídas pelas lesões de orofaringe. Por quê? Porque antigamente se tinha 40%, 50% da população fumante. Hoje se tem, talvez não tenha 15%. E a tendência dos fumantes está diminuindo. Mas o que está aumentando? Está aumentando o número de pacientes com HPV na boca. Né? Então, os carcinomas por HPV, que é nessa região posterior de boca e base de língua, que é a causa, o HPV é a causa desses carcinomas, vão se tornar mais prevalentes do que os pacientes por conta do cigarro na região anterior. Respondendo à pergunta da Isabela. Então, eu acho, hoje já se tem muitos pacientes no nosso serviço HPV positivos, com esses carcinomas na região de orofaringe e base de língua. Esses carcinomas são difíceis de visualização. Né? É difícil de visualização. É um carcinoma que, ele, no momento do diagnóstico, vai ser quando? Quando ele tiver uma disfagia, uma dificuldade de engolir. Ou seja, ele já está num tamanho maior. Já está grande. Né? Então, é algo que deve acontecer com o pós-pandemia. E esses casos, mesmo em lesões menores, a chance de se ter uma metástase dos linfonodos do pescoço é maior do que aqueles associados ao cigarro. Né? Então, agora tem uma coisa boa nisso, é que ele é muito mais sensível à rádio do que o ocasionado pelo cigarro. Ele tem um melhor prognóstico. Mas ele tem um melhor prognóstico dependendo também de outras variáveis, como o próprio tamanho e estadiamento. Então, esses pacientes de orofaringe, eu acredito que apareçam em estágios mais avançados, né? Ou seja, com uma disfagia mais importante, em razão da pandemia. Porque aqueles outros casos que têm um volume, um tamanho grande, e que estão ocasionando um sofrimento muito grande, e que está visivelmente aparente, né? Bem aparente na boca, esses estão chegando, talvez estejam nesses que chegaram ao serviço. Né? Mas aí nós temos 22 casos no universo de 85 a 90 que nós fazemos por ano. Então aí tem mais ou menos uns 70 casos que nós estamos esperando que vá
vão aparecer. Sim. Olha, estão falando aqui que querem uma nova live. Já fica o convite, professor, para a gente programar um outro dia para conversar mais. Eu vou fazer a nossa última pergunta, porque a gente já está dentro do Já tempo. acabou mesmo, o tempo foi rápido. Então vou colocar a última pergunta aqui, né, que é a da Andréia Marassi. Ela pergunta: como o clínico geral pode detectar e referenciar para onde os casos suspeitos no interior, né? A pessoa está no interior e para onde que ela vai referenciar? Isso depende muito do interior, né? Eu sei que Santarém tem um hospital, por exemplo, que recebe pacientes e pode ser referenciado para lá, se estiver ali Alenquer, Óbidos e região, né? Se for próximo da nossa região, né, nós recebemos pacientes com alguns quilômetros de distância de Belém, né? Breu Branco, Igarapé-Açu e outros. Eu tenho até a relação aqui, Cametá, né? E tem alguns que são de mais longe, pode ser para cá. Que é algo que a gente vinha já até conversando, né? Do fluxo de saúde bucal para o Estado, são coisas que a gente precisa construir. Pois exatamente. Essa construção precisa fazer, porque tem algumas áreas realmente que estão desprovidas de auxílio. Né? Mas se ela conseguir chegar até o hospital, do Hospital Barra Barreto, o paciente será Professor, para a gente finalizar, 2 minutos das suas palavras finais, para a gente estar encerrando a nossa live de hoje. Bom, eu quero agradecer o convite, dizer da importância de movimentos como esse. Eu costumo dizer que a professora Liliane, ela é uma inquieta por natureza, né? Ela fomenta coisas importantes para os alunos, para a faculdade. Poderia estar isolada na sua casa, sem promover conhecimento, mas ela tem a veia da docência correndo realmente em todos os seus limites, né, corpóreos, e isso faz com que ela seja uma inquieta, como eu disse, por natureza. Então isso é muito importante, porque você imagina alguma pessoa, uma única pessoa, que possa saber que nós não paramos, que nós continuamos atendendo no hospital e possamos ajudar uma pessoa, particularmente as carentes, né, que independem ou que são dependentes do SUS, né, e que não têm um plano de saúde, né, para poder ser atendida. Se nós tivermos a possibilidade, com essa nossa conversa, de uma pessoa a mais nós atendemos, então, nós já estaremos muito felizes. Com certeza, professor. Muito obrigada por suas palavras. Nós somos aí guerreiros do SUS, né? A gente não para e não paramos nunca. Então eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. A gente vai atender os pedidos de vocês. Vamos combinar uma outra conversa, né? Um outro bate-papo para trazer. Tem algumas perguntas aqui. Tinham mais 11 perguntas, não é? Que já dá para a gente marcar esse outro encontro. Então, uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Ela vai ficar gravada, né? Tanto aqui no Instagram, quanto também no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer ao Lucas, que está aqui em casa, também ao Rodrigo pelo auxílio. Obrigada, Lucas. Obrigada, Gustavo. Não, sem esse apoio técnico. Para mim, eu sou novo nessa história O Lucas foi perfeito aqui. Tá perfeito. Muito obrigada, professor. Uma boa noite a todos. Sigam o MAS. Até mais. Tchau, tchau.